das noites da Voz. À segunda-feira falamos sempre de turismo e o nosso especialista na matéria é José Pedro Calheiros, que sempre a esta hora, mais minuto, menos minuto, faz a sua aparição aqui nos nossos estúdios. Em primeiro lugar, boa noite. Muito boa noite. Está com boa disposição? Gozou bem o fim de semana? Sim, passeando. Andou em algum percurso pedestre? Na Rábida, até ao ponto mais alto da Rábida, foi no domingo. Faz parte da agenda de percursos que a SAL tem, SAL Sistemas de Ar Livre tem permanente, todos os domingos do ano, não é no verão. Não é no verão, que já disse, eu falei no verão. Não é só no verão, é todo o ano, e foi um percurso até ao ponto mais alto da Rábida, e portanto um percurso magnífico, porque estas nuvens que hoje cobriram Setúbal já se avizinhavam vindas do oceano e, portanto, a certa altura estávamos, embora nos modestos 500 metros da Rábida, acima das nuvens. Muito bem. Então, para fazermos aqui um enquadramento, eu diria que andar, caminhar e observar a natureza são atividades ligadas às mais antigas ocupações. As grandes motivações para estas atividades são procura de segurança, procura de meios de subsistência, diversificação de atividade, procura do saber e prazer. Estas duas últimas razões envolvem hoje um número crescente de pessoas em todo o mundo. Estas pessoas, de uma forma geral, têm satisfeitas as necessidades que motivam as três primeiras razões apresentadas e constituem um leque heterogéneo a nível de posicionamento intelectual, social, profissional, económico e etário. Curtos ou longos, de uma hora ou de vários dias, desportivos ou contemplativos, gerais ou específicos, são sempre motivadores de uma excelente e sã relação humana, aliada a descobertas de diferentes ordens, desde a análise técnica do observado à mais profunda meditação pessoal. Num passado recente, desde inícios do século XIX, a efervescência do espírito científico leva cada vez mais investigadores a percorrer zonas naturais, buscando mais saber sobre a natureza e os seus fenómenos. É neste século também que o conceito de turismo se materializa nas viagens de lazer e rapidamente se aliam estas duas vertentes da atividade humana. Em todo o mundo são percorridos diariamente milhares de quilómetros por amantes da natureza e exploradores. De tal modo, esta atividade foi popular na Europa Central, França, Suíça e Itália, que acabou por ser criada a modalidade de alpinismo, que hoje tem um sentido mais específico de provas de montanhismo de maior tecnicismo, de acordo com a sua situação na Cordilheira dos Alpes. Países na Europa como a Alemanha, Hungria, Polónia, República Checa, Áustria, Suíça, Itália, França, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Suécia apresentam hoje variadas opções de percursos pedestres que se transformam em percursos de ski no inverno. Tanto ao nível do consumo interno como da atração do turismo exterior. Na América, Estados Unidos e Canadá apresentam uma organização rica de oferta e procura nesta área. E apetece-me perguntar, e por que são os percursos pedestres um produto turístico? Bom, porque quem faz percursos pedestres, quem vai para a natureza, quem vai andar, quem vai fazer um esforço físico, é porque tem que ter algo por trás disso. E é a procura do saber, é a procura de novos desafios, de conhecer novos sítios de uma forma muito apelativa e muito emotiva. Em aldeias históricas, em vinhas, em adegas, em locais de apreciação, no fundo, da intervenção humana associada aos locais onde decorrem esses percursos e essas atividades. E por isso é um produto turístico, porque envolve um conjunto de recursos naturais e um conjunto de recursos humanos e de serviços associados que transformam-no numa oferta de lazer. E, portanto, é um produto turístico. Mas há dois tipos de mercados. Há um mercado interno e um mercado externo. Efetivamente, há um mercado externo do ponto de vista da análise de mercados internos e mercados externos que temos no nosso país. Portanto, o mercado externo é todos os que são estrangeiros, que não são portugueses ou não são residentes no território, e o mercado interno. No entanto, quando falamos em percursos pedestres de um dia ou percursos pedestres de lazer, o mercado interno acaba por se situar naquelas pessoas que aqui podem vir durante um dia ou até durante 2 dias. E o mercado externo, aqueles programas turísticos que têm que ser programados com o objetivo específico
das atividades de natureza e das atividades de passeios pedestres, mais particularmente. Mas ainda não está devidamente explorado o turismo. Eu, quando digo isto, reporto-me que este aproveitamento do passeio pedestre é, por enquanto, coisa de escoteiros, Não é. Já não é só. Está bem. Poderá haver mais escolas. Mas esse conceito, bom, fazendo um bocadinho de história da realidade portuguesa, não é? A realidade portuguesa é muito associada a esse tipo de escoteiros, caminheiros, montanhistas, campistas, associado a grupos restritos de amantes que se concentravam no movimento associativo. E isto durou até há relativamente pouco tempo, com o surgimento e prova disso é o surgimento de um conjunto de empresas que começam a oferecer este tipo de atividades de uma forma empresarial, de uma forma profissional. Efetivamente agora as coisas são diferentes, há uma quantidade de pessoas que todos os fins de semana nos contactam a nós e eventualmente a outras empresas para fazer este tipo de atividades e portanto que são pessoas que não o fazem sendo associadas nem dando o seu contributo associativo para nenhuma organização, simplesmente compram um serviço, assim como outras compram um bilhete de cinema para ir ao cinema e não fazem parte de nenhum cineclube. Portanto, a Costa Azul tem potencialidades neste campo. Bom, a Costa Azul é um destino privilegiadíssimo. Trata-se da zona com maior número de áreas protegidas do nosso país. E com uma área de áreas protegidas, a área total, a aumentar. Então, com a nova extensão do Arrabi, da ligação ao Cabo Especial e à zona protegida da Lagoa da Albufeira e depois à Riba Fóssil da Costa da Caparica, vamos ficar aqui com um verdadeiro corredor ecológico e com um corredor de características esplêndidas para essa prática. Mas vamos falar também do Sul, vamos falar de da Serra de Gândola, todas as serras do Concelho de Santiago do Cacém, todas as zonas de serra e de úmidas das barragens de Alcácer do Sal. Portanto, todas essas zonas com capacidades naturais e com intervenções humanas fantásticas, como é, por exemplo, o caso de muitas das aldeias de Santiago do Cacém, de Gândola, de Alcácer do Sal, com obras magníficas que são as barragens deste interior, do Baixo Sado, e, portanto, intervenções humanas que podem ser apreciadas, também em certos sítios também se pode ir de carro, é óbvio, mas com o prazer de chegar a certos pontos altos, a certos outeiros e ter vistas efetivamente magníficas e uma mais-valia da explicação do que é cada local. Cidades como o Barreiro, a Almada... Aí as coisas são mais difíceis. Aí as coisas são mais difíceis. Íamos deixar para uma outra análise o que são os city tours ou os passeios urbanos. É obviamente uma outra versão do turismo, um outro produto que pode chegar às pessoas, que pode chegar aos turistas, aos visitantes, mas pronto, o Barreiro é um concelho minúsculo, não é? Basta olhar para o mapa, a própria Almada. Almada já é diferente. Almada é um concelho grande, é preciso não esquecer que a Costa da Caparica, toda aquela parte, Verdizela, a Riba Fóssil, portanto a Riba Fóssil da Costa da Caparica situa-se muito dentro do concelho de Almada e aí temos uma zona efetivamente interessante. Mas o próprio Seixal tem aquelas zonas das antigas marinhas de sal, os cais, a moita, mas são concelhos, são zonas muito encaixadas já por crescimento urbanístico que as plastificaram, digamos, de betão. Mas, por outro lado, Montijo, Alcochete, ainda, e durante algum tempo, até esse crescimento e fruto agora das novas acessibilidades, vir a ocupar, mas continuar a ter zonas magníficas. Alcochete, estou-me a lembrar de toda aquela zona das hortas, a caminho da reserva do estuário do Tejo, e, portanto, onde há zonas também para percursos muito bonitos. Mas um percurso pedestre obrigatoriamente exclui a cidade? Não, um percurso pedestre não. Embora os percursos pedestres, quando entram dentro das cidades, damos o nome de passeios urbanos, ou percursos urbanos, porque têm características diferentes. Neste conceito de percurso pedestre, de natureza, pronto, se assim quisermos chamar, são coisas mais longas que exigem alguma predisposição para estar em contacto próximo com a natureza. Não é? Mas podia haver uma envolvência das duas partes. Por exemplo, em Setúbal, podíamos crescer do rio para a serra. Sim, nós temos, por exemplo, percursos nessa perspectiva. Quando diz crescer do rio para a serra, no mesmo percurso, é isso? Sim. Pois, nós temos, por exemplo, um percurso que começa
na Praça do Bocage. Ora, Praça do mais urbano que isto, é muito complicado, não é? Mas depois chegamos até o ponto mais alto onde estamos, ou mais serra que estamos, é a Capela de São Luís da Serra. Portanto, como vê, é efetivamente aqui uma situação mista, mas que a parte urbana não tem a importância fundamental no percurso, embora se faça alguns apontamentos sobre um conjunto da urbanização ou da zona urbana no conceito de chegada ao alto. E depois é um percurso muito interessante porque depois do lado de cima observamos a cidade aos nossos pés. E isso efetivamente torna uns contornos de riqueza do próprio percurso. Portanto, é um dado adquirido que os percursos pedestres, turisticamente falando, pode ser uma vantagem para a Costa Azul e para Setúbal. Eu tenho poucas dúvidas sobre isso. Acho que efetivamente são, embora não estejam minimamente trabalhados os mercados. A promoção nos mercados em que está a ser feita não é tipicamente o turista que vem para Setúbal, que está em Setúbal, e isso vê-se pela própria adesão que os turistas que estão em Setúbal podem ter estas atividades. Não estão motivados, portanto, a pessoa não pode vir de sandálias ou de chinelos fazer um passeio pedestre na Arrábida, tem que vir de botas ou com algum equipamento associado a esta postura. E não é tipicamente esse o turista que vem para aqui, porque os apelos são noutros sentidos, não é? Mas a população, por exemplo, a população interna, quem aqui está? O nosso turista, aquele que pode querer descobrir num percurso de lazer, fazer um passeio. Esse sim. O residente, digamos, o residente, o turista, o lazer de fim de semana. Esse sim. Percebemos que efetivamente era uma área importante. É a fidelização. É a pessoa que vem hoje e vem daqui a 15 dias e depois vem daqui a 3 semanas e depois está um mês sem vir, mas... E é esse o grosso da coluna das pessoas que têm participado nos nossos passeios de fim de semana. Não são, curiosamente, a maior parte delas pessoas de Setúbal. Podemos dizer, números redondos, que estamos a falar entre 8% a 10% das pessoas que participam nas nossas atividades são de Setúbal, ou de Azeitão, ou de Palmela. E a idade? Nisto, tanto na idade como até no extrato social e educacional, é mais ou menos horizontal. As idades correm um pouco todos, embora seja muito mais o grosso da coluna, é tudo com pessoas entre os 30 e os 50 anos. Aparecem alguns jovens, principalmente muito motivados pelas questões da natureza e pelas questões do ambiente, por volta dos 20 anos, e depois temos um conjunto de séniores que também participam e que se estendem até aos 80 anos. Mas o facto de nós podermos potenciar turisticamente este tipo de turismo obrigava que a própria região de turismo fizesse uma aposta nesse sentido. Não só a região de turismo. A região de turismo é mais um parceiro importante e de força que tem que responder às solicitações que lhe forem feitas por um conjunto de ofertas. Não faria sentido fazer a promoção, por exemplo, de percursos pedestres há 10 anos atrás. Porque não havia oferta. Os sítios lá estavam, na Arrábida, o Sado, tudo, as zonas naturais já existiam, mas não havia uma oferta empresarial. Portanto, eu o que julgo é que as instituições públicas, as próprias promoções turísticas de cada autarquia, a promoção turística da Costa Azul, deve conseguir estar atenta a esta promoção. Assim como, por exemplo, fizeram agora, há bem pouco tempo, este verão, para o golfe. Uma promoção para o golfe. Porquê? Porque há um conjunto de infraestruturas de golfe atualmente que permitem que se faça uma promoção. Não faria sentido fazer promoção ao golfe se não houvesse campos de golfe, claro, e empresas de golfe. Portanto, nesta altura faz falta uma boa promoção e alguma atenção também da parte das entidades, das instituições, às apostas comerciais ou apostas empresariais do setor. Portanto, e também as parcerias com outros agentes do turismo que estejam capazmente vocacionados para isto. E, portanto, ao despertar, isso tem sido um trabalho também da nossa parte, um despertar das unidades hoteleiras, e aqui tem um significado particular, isto pode representar, é preciso não esquecer que os passeios pedestres, ao contrário da praia ou do sol, quem me ouve todas as semanas deve achar que eu detesto o sol e a praia, nada disso. Mas vou sempre buscar este exemplo, portanto, sol e praia só se faz quando existe sol e quando existe calor para ir para a praia. Passeios pedestres fazem-se todo o ano, até debaixo de chuva. E é preciso não esquecer que a nossa região, o nosso país, de um modo geral, mas a nossa região privilegiadamente, temos
quando aqui está mau tempo, quando nós chamamos de está mau tempo, é um tempo esplêndido para povos que, nos sítios onde eles costumam fazer os passeios pedestres, está neve com 3 metros de altura ou está tempestade. Ou então têm dias de 5 horas. Têm sol durante 5 horas ou 6. Sim, é completamente diferente. E, portanto, aqui, todas as vantagens. Portanto, estamos a falar de turismo que pode ser feito em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março. E turismo que pode potenciar determinados tipos de unidades, que são as pequenas unidades e as unidades rurais. O chamado turismo rural. Rural, tem que ter algumas respostas. Turismo rural, turismo de habitação, agroturismo, ecoturismo. Portanto, há todo um conjunto, uma panóplia de ofertas que, infelizmente, na nossa região não tem crescido como tem crescido noutros sítios de Portugal, principalmente porque acabam por ser complementos ao turismo dos grandes alojamentos, não é? Mas com muitas dificuldades, pelo menos basta olhar pelo facto de não se multiplicar os casos, não é? Portanto, as unidades de turismo rural que temos, ou turismo de habitação, o crescimento tem sido diminuto de ano para ano, não é? Aqui na zona de Setúbal, o que é que há? Temos a Quinta do Patrício, que é ao pé do Castelo de São Filipe. Temos a Quinta do Hilário, que é na Baixa de Palmela. Temos na Arrábides, a Quinta da Arrábida, que é ali na zona de Casais da Serra. Isto agora foi uma rasteira, porque não estava perfeitamente documentado. E uma estadia aí, uma estada aí, por mais curta que seja, pode ficar em quanto, por exemplo? São estadas para segmentos médios e médios altos, não é? Portanto, são casas com grandes comodidades, muita comodidade, um ambiente muito familiar, mas estamos a falar tudo normalmente para mais de 12 mil escudos, não é? O que equivale já a um 4 estrelas, ou por aí fora, não é? Esta definição de estrelas eu julgo que já acabou, mas, portanto, não é uma situação pacata, porque as pessoas também fazem investimentos que têm que rentabilizar com o pequeno esforço promocional que têm capacidade de fazer. Portanto, é preciso encontrar aqui soluções práticas, como, por exemplo, há em muitos países, que é o bed and breakfast, que, no fundo, é uma liberalização com um controle feito pelo próprio mercado dos alojamentos rurais. E, portanto, em Portugal, a legislação do turismo ainda é demasiado apertada também pelos interesses das unidades com grande investimento que se instalam numa determinada região e que necessitam de precaver esse mesmo investimento. Agora, desde que encontremos mercados complementares, eu estou convencido que conseguimos alojamentos tanto para as unidades, para os hotéis, portanto, para as unidades de grande dimensão, como para estas pequenas unidades. E neste espaço entre a nossa zona, por exemplo, e o Algarve, há um espaço imenso para explorar no campo do turismo de habitação. E já há várias coisas. Nomeadamente, tem aparecido uma coisa a que a Direção-Geral de Turismo teve que dar resposta e que chamou turismo de alojamento. E o turismo de alojamento comporta um conjunto de unidades que não estão propriamente credenciadas numa das outras unidades, que é os quartos que se alugam em Vila Nova de Mil Fontes, ou os quartos que se alugam na Ericeira ou em Sesimbra, e, portanto, estão credenciados por uma postura que é o turismo de alojamento. E depois nisso temos, de uma ponta à outra, desde do quarto que é forrado a chapas de zinco e que fica no quintal, unidades magníficas em que efetivamente as pessoas vivem ao lado dos seus hóspedes e quase que os hóspedes passam durante aqueles 2 ou 3 ou 5 dias, são parte da família, não é? E julgo que é importante também criarmos aqui uma perspectiva do turismo de passagem, e aqui os percursos pedestres encaixam, não é? Que é as pessoas que querem passar uma noite e que podem ficar até um turismo juvenil que fica, por exemplo, nos seus próprios sacos de cama. E, portanto, precisa apenas de uma zona com um telheiro, e depois precisa de casas de banho. É quase que uma zona de passagem. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado e tem que ser proposto e tem que ser reivindicado, desde que haja condições e que se mantenham padrões assentes numa estratégia comum. Mas quando se fala de estratégia comum, também se está a falar de uma certa ausência de criatividade neste campo. Isto é, em termos de instituição, região de turismo, o turismo da Câmara Municipal, desta ou de outras, não têm estado muito para aí virados. Eu torno-te a dizer a mesma coisa. Não cabe às instituições públicas serem criativas, cabe aos empresários. Agora, cabe às instituições públicas, sempre que chegam propostas criativas, de as receberem de braços abertos e arriscarem, até mesmo sendo uma má aposta. E depois tirar conclusões e avaliar. Agora, o que não podem é estar agarradas como aquele velho que estava quando partiram as naus
do Vasco da Gama, o célebre velho do Restelo, agarradas a conceitos tradicionalistas. Não, tem que haver uma abertura à inovação. E isso é que é complicado das instituições públicas conseguirem ter essa resposta. Mas não lhes cabe a eles ser inovadores. Porque se eles são inovadores e não têm um suporte, efetivamente, que depois puxe a locomotiva que faça andar a situação, é óbvio que parte do combustível dessa locomotiva tem que ser posto pelas entidades públicas. Porque é a promoção, é a força, mas a locomotiva tem que ser conduzida por quem efetivamente acha que vai levá-la a bom destino. E definitivamente as parcerias são importantes. Absolutamente. Mas de uma forma franca, de uma forma e numa competição saudável, mas numa competição com outras regiões de Portugal, numa competição com outras regiões da Europa. Temos todas as capacidades para o fazer, temos todas as potencialidades e temos cá as pessoas. Os recursos naturais não é a nossa obra, foi obra da criação, sim, claro. Foi obra do destino, foi obra da própria natureza. Mas as pessoas estão cá. E há um conjunto de pessoas, efetivamente, e na animação turística há um conjunto de pessoas que estão motivadas e até a trabalhar em conjunto. E temos feito algum aproveitamento dos próprios produtos regionais nesses percursos pedestres, que é uma das... Eu agora, quando falou de percurso pedestre, recordei-me do Parque Natural da Rábida, recordei-me dos queijos de azeitão, recordei-me de outros produtos regionais, que era se calhar importante estar a conhecer nesses percursos pedestres. Posso lhe dizer, essa pergunta caiu, como costuma dizer, como sopa no mel. No próximo domingo, o percurso que a sala organiza chama-se Terras do Queijo, Pão e Vinho. E não se chama assim por acaso. O percurso é na zona da Quinta do Anjo. Estamos todos a ver o que é a Quinta do Anjo, não é? Quinta do Anjo. Bom, talvez alguns que nos estão a ouvir mais longe ou que conhecem pouco esta região. A Quinta do Anjo é uma freguesia rural do concelho de Palmela. Fica a 4 km tem um oeste. ótimo vinho, o que já se pode dizer a esta hora, pode-se falar disso. Tem um ótimo vinho e onde são produzidos a grande parte da produção do queijo de azeitão, que se chama de azeitão, mas muito é produzido em azeitão e muito é produzido na Quinta do Anjo. Aqui não pode haver qualquer tipo de regionalismos tacanhos ou concelhos. E este percurso que vamos ter no próximo domingo é um percurso onde se vai andar a pé, se vai ver sepulturas pré-históricas do Neolítico, onde se vai ver os velhos moinhos, nomeadamente alguns que estão a trabalhar e por isso estão a produzir pão, porque têm a padaria ao lado, onde se vai visitar as explorações arqueológicas em curso, onde se vai ver os bancos de fósseis e os bancos de ostras e no final vamos visitar uma queijaria de queijo de azeitão. Nesta altura não se vai poder ver fazer queijo, porque nesta altura não se está a produzir queijo, as ovelhas estão em período já de amamentação com os borregos. Mas podem consumir queijo. Mas podes consumir. Portanto, o que nós fazemos é não se consome normalmente ali na queijaria, levamos os queijos para a adega que vamos visitar de seguida. E, portanto, na adega que vamos visitar de Setúbal e onde provamos um vinho do produtor, uma adega que é mais do que a excelente visita que se faz no José Maria da Fonseca, que é mais tradicional e conhecida. Claro. É uma visita em que temos o próprio produtor do vinho connosco e que nos mostra e explica todo o processo de fabricação do vinho. E, portanto, com uma dádiva pessoal muito grande e um entusiasmo pessoal muito grande, são pequenas adegas, não é? Comparadas com as outras que estávamos a falar, mas esse percurso é solicitado por quem? Quem é que vai responder a esse percurso? É o português residente ou eventualmente algum estrangeiro? Têm sido também alguns estrangeiros. Porque e aqui quando me falam em estrangeiros, ao Policarpo, eu punho aqui duas coisas. Têm sido alguns estrangeiros turistas, porque consta, as nossas agendas estão espalhadas nos hotéis e há alguns mais curiosos e mais interessados que telefonam e que vão saber e que aparecem lá no sítio para fazer o percurso. São muitos estrangeiros residentes em Portugal. Ou definitivamente residentes, ou eventualmente residentes porque estão nas suas atividades profissionais, ou estão ligados às embaixadas ou às empresas. Essa tem sido muita gente que se tem mostrado interessada e tem ficado muito contente por haver este tipo de oferta. E depois são efetivamente, os portugueses, pessoas que durante a semana têm a sua vida normalíssima, o seu trabalho, e que, quando chega ao domingo de manhã, levantam-se cedo e vêm para os Esse tipo de percurso demora quanto tempo? Por exemplo, esse que falou? Este que falei é um percurso de 5 horas, cerca de 5 horas. Portanto, os percursos começam sempre às 10 da manhã, 10 é a concentração, 10 e picos, 10 e um quarto, 10 e 20. E, portanto, este é um percurso que termina pelas 3 da tarde, 3 e tal. Eles têm, dependendo de percurso para percurso, durações entre as 3 horas e meia
até às 7 horas para percursos mais longos, mais complexos, como foi, por exemplo, como é, por exemplo, o da Arrábia, bastante mais longo. Envolve uma merenda a meio. Sim, envolve a merenda que as próprias pessoas levam. Portanto, transformamos este produto num produto muito acessível, portanto, e muito lato. Isto é, a pessoa chega de manhã pelos seus próprios meios a um local, previamente combinado. Nesse local estão os nossos monitores e desse local é a partida. Ou se não é a partida, há uma pequena deslocação nas suas próprias viaturas até ao local de partida e os percursos terminam onde começam. Portanto, são em circuito fechado e a comida e a água, muito importante agora no verão, cada pessoa leva a sua na sua mochila, não é? Depois temos, obviamente, que temos sido contactados por algumas unidades hoteleiras, não tantas como gostaríamos, para pequenos grupos que lá estão e que estão interessados em fazer, por exemplo, a uma terça-feira, a uma quinta-feira, ou a um sábado, mas para aquele grupo. E, portanto, fazemos a partir de grupos com 6 pessoas, já fazemos os percursos e, portanto, aí vai um guia previamente combinado, à hora prevista, e vai com as pessoas. Portanto, assim temos num ponto. Há condições... Tanto que há condições. Tanto que há, porque nós há 1 ano e meio que fazemos uma agenda permanente... E estão cheios? Não estamos cheios. Temos uma agenda permanente semanal, não estamos cheios, temos grandes variações, temos tido grupos desde... Portanto, porque as pessoas aparecem livremente, não é? Aparecem em vários sítios, não se conhecem umas às outras, acabam de se conhecer e até criar amizades, já tem acontecido, vários casos, mas temos tido grupos desde 4, 5 pessoas até 30, 35 pessoas, dependendo de domingo para domingo. Muito bem. Eu já agora, se alguém estiver interessado em fazer este percurso, este passeio, pode ligar, digo eu, para o 27685. 27685 da rede de Setúbal, portanto, com o indicativo 765. Pois, eu disse 27685. Senão não tinha dito o indicativo. Está bem, mas Exato. Com certeza que a Rádio Voz de Setúbal chega a muitas zonas fora da rede de Setúbal. Também é verdade, também tem razão. Portanto, 065, para quem está fora da rede de Setúbal, 27685. É para fazer este percurso. Sim, e deixamos, há de ser um motivo que queremos falar nos nossos apontamentos, vamos falar sobre a internet e sobre a força que ela tem no mundo do turismo, mas é uma hipótese para quem tem ligação à internet de consultar o nosso site. O nosso site tem explicações detalhadas sobre todos os percursos, mapas de localização dos pontos de encontro, o que deve levar, o que deve vestir, o que não deve levar, portanto, todas as indicações e, portanto, podem consultar o nosso site. Ele pode ser encontrado através do motor de busca normal, isto para quem conhece estas palavras, mas em todo o caso, o nosso endereço é, posso dizer? Pode. http://www.sal.jgc.pt. Eu repito. É melhor repetir. http://www.sal.jgc.pt. Muito bem. Significando tudo isto que em marcha para este percurso pedestre, por exemplo, do próximo domingo, para uma coisa muito bonita, e significando isto também que Setúbal tem condições fantásticas para fazermos estes percursos pedestres todo o ano, e mais um aspecto que não deixo de solicitar, que é este. Eu sei que o senhor é um amante da natureza. Sabe por acaso que a razão por que foram abatidas aquelas árvores? Quais árvores? Aquelas árvores aqui nas nossas avenidas. Essa polémica está na ordem. Mas agora não é sem polémica. Porquê que foram abatidas? Em princípio, o argumento foi que elas criavam alergias, não é? Houve quem dissesse que era porque estavam velhas, não é? Que estavam velhas. Parece-me que elas estavam maltratadas. Exatamente. Mal cuidadas. Mas também havia muitas árvores que foram abatidas porque criavam alergias. Está bem, mas não é por uma pessoa estar doente que é abatida. Portanto, não, mas o problema não é esse. É que essas árvores não criam alergias nenhumas. Teve cá um médico especialista que afirmou aqui que não era, porque aquele algodão não tinha nada a ver com isso. Era outra coisa, aquele pólen não faz mal. Vamos ver. Em relação a isso, tal como em relação às questões do turismo, tem que haver seriedade e tem que haver profissionalismo. E, portanto, as pessoas têm que ser bem informadas.
Os nossos monitores, quando fazem um passeio pedestre e quando falam de arqueologia, eles não são arqueólogos. Claro. Quando falam de fósseis, eles não são geólogos. No entanto, nós temos um centro de documentação, municiamos-nos da informação que já foi produzida pelos técnicos e traduzimos-la para passar às pessoas. Julgo que isso é também, no caso das árvores de Setúbal, é também a competência dos políticos. Os políticos não têm que ser mais do que políticos, representantes das populações. Eles têm é que ter ao seu lado os técnicos que lhes transmitam as informações e que eles consigam traduzir para a população. E, portanto, no mundo do turismo, a situação é perfeitamente a mesma. É duro vermos, e eu como amante da natureza, enfim, militante, ver a morte de qualquer ser vivo. E, portanto, quando isso implica uma melhoria ou uma necessidade das melhorias de condições para os seres humanos, por vezes tem que suportar, quando tem que passar uma estrada, uma autoestrada, quando se tem que fazer algo que vai beneficiar. Assim como fiquei quando as árvores do hospital foram abatidas, também fiquei triste, mas as explicações foram dadas de uma forma convincente. Efetivamente havia uma reestruturação de todo aquele espaço e uma necessidade de renascer, de renovar. Sim, e portanto, aceita-se, embora haja alguma tristeza. Ali dá-me ideia que houve uma precipitação e, portanto, espero que o resto da Avenida 22 de Dezembro seja poupado a tal situação. Sim, senhor, estamos quase na hora da publicidade. Nestes segundos que faltam, que amanhã temos a nossa noite de todos os fados, feita num restaurante de Quinta de Santo António, a partir das 10 da noite, e se quiser, porque é português, pode lá aparecer. Muito obrigado. Vamos fazer aqui então engenheiro para a semana, encontramos no mesmo dia. Encontramos. Vamos então a continuar os percursos pedestres com a questão que me pôs, com os percursos pedestres urbanos. Ao qual chamamos os city tours, é a designação no mundo do turismo, conhecida em todo o mundo. Nós tratamos por passeios urbanos e aí já não é preciso botas, podemos ir de sandálias ou até de sapatos. E descalços, que há alguns que usam. Efetivamente. Boa noite, ouvintes da Rádio Forte. Boa noite, engenheiro. Muito obrigado.